Que bom, juntos mais uma vez aqui na nossa TV Araxá Educa, Matemática, professor Alírio, hoje com a turma do 5º ano. Multiplicação, parte 2. Bom, na última aula nós falamos um pouquinho sobre multiplicação, hoje nós vamos falar alguns outros exemplos, alguns outros probleminhas e como resolver problemas de multiplicação. Mas matemática é uma sequência, se você perde a sequência, você perdeu a parte 1, pode ficar na dúvida. Para que isso não aconteça, vamos fazer uma revisão rápida? Na última aula nós falamos, vamos realizar uma multiplicação pelo método hindu, A turma que veio lá atrás começou a fazer essas contas para nós, E eles faziam umas contas, tinha um jeito de fazer, por exemplo, a conta. Quanto que é 23 vezes 41? Eles colocavam aqui, 23 na horizontal, 41 na vertical. A ordem não importa, tá? E vinham separando os quadradinhos depois na diagonal e faziam, 2 vezes 4 dá 8, então eu colocava 0,8. 3 vezes 4 é 12, então coloca 1, 2. Aqui, 2, aqui 1. 2 vezes 1, 2, então coloca 0, 2. E 3 vezes 1, 0,3. E faziam isso, tá? E faziam essas multiplicações, 2 vezes 4, 3 vezes 4, 2 vezes 1, 3 vezes 1. Na verdade, é muito parecido com a nossa multiplicação, quando a gente faz, o algoritmo, porque é unidade vezes unidade, unidade vezes dezena, depois dezena vezes unidade, dezena vezes dezena. É o que está acontecendo aqui. Só que o que eles faziam no final? Depois eles somavam na vertical, Desculpa, na vertical não, na diagonal, O resultado é a formação dos algarismos encontrados. Então o que ele fazia aqui? Somava 0, 1 mais 8, 9, 2 mais 2, 4 e 3. 9, 4, 3 o número que formou. Então 23 vezes 41 é igual a 943. Era um método que eles tinham antigamente, antes de surgir, aquela ideia de conta armada que a gente chama, que é um número em cima e o outro embaixo, a gente faz a multiplicação, certinho? Fala assim, no estacionamento do supermercado eu tenho 6 fileiras de carro, cada fileira tem 15 carros. Aí fala assim, quantos carros estão estacionados no supermercado? Tá? Então tá lá assim, 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30, sobe 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, ok? Mas se você parar para pensar, olha que interessante a matemática, 15 vezes 6, o que está aqui? Se eu multiplico de um lado por 2 e divido o outro lado por 2, os dois algarismos, esse eu multipliquei por 2, 15 vezes 2, 30, 6 dividido por 2, 3, 30 vezes 3, 90. Essas são as curiosidades da nossa matemática, Eu divido por um lado por 2 e multiplico o outro lado por 2. Pode fazer isso? Pode também. Lembrando que 15 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 15, tá? Que nós falamos, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o nosso produto, tá bom? Então, se eu faço 15 vezes 6 ou 6 vezes 15, o resultado é o mesmo. Então, no estacionamento tinham 90 carros estacionados. Outra maneira que a gente mostrou para vocês também é quando a gente separa, 16 vezes 3 seria a multiplicação. Então eu tenho os 10 algarismos aqui, ou uma dezena, 6 unidades. Vezes 13, uma dezena, 10, mais 3 unidades, 3. O que a gente faz a multiplicação? Não é a mesma coisa que o processo hindu, esse vezes esse vezes esse. Ou dezena vezes dezena, dezena vezes unidade. Depois, unidade vezes dezena, unidade vezes unidade. A gente calcula separado, depois a gente soma. A gente faz a mesma coisa na nossa conta armada, tá? Só que de uma maneira um pouco mais simplificada do que tem que fazer. Ninguém vai fazer desenho para fazer conta. É só uma demonstração para vocês, tá bom? Nós falamos assim, 16 vezes 13, eu posso fazer uma decomposição de valores. Eu posso fazer assim, 16 vezes... Em vez de colocar 13, eu colocar 10 mais 3. De novo, se você parar para pensar, é a mesma coisa que o slide anterior. Dezena, unidade. Eu posso fazer assim, dezena vezes dezena, e depois essa dezena 16 vezes as 3 unidades. Posso. 16 vezes 10, 160. 16 vezes 3, 48. Então, o que eu tenho aqui? 60 mais 48, 208. Na multiplicação de um número por uma adição ou uma subtração, podemos multiplicar cada termo da nossa adição ou da subtração, Se fosse, podia ser subtração, pelo número, em seguida.
né? E adicionar ou subtrair os resultados, conforme o caso, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos falar um pouco mais da multiplicação. Vamos ver como está o nosso cálculo mental, né? Então tá aqui, cálculo mental, né? Vamos treinar o nosso cálculo mental. Eu tenho aqui um quadro, né? Um quadro onde eu tenho linhas e colunas, tá bom? Vamos treinar um pouco. Tá aqui o símbolo, ó, o símbolo de multiplicação, tá? Significa que nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar a linha pela coluna. Ou seja, que número que nós vamos colocar aqui nessa primeira casinha é o resultado da multiplicação do número que está na coluna com o número que está na linha. Ou seja, 3 vezes 2. Quem que é 3 vezes 2? Muito bem, quem falou 6, ó, acertou, tá? Depois, 3 vezes 3. 3 vezes 3, que número que eu vou colocar aqui? 9. Professor, isso é cálculo mental ou é tabuada? Os dois. Nós estamos treinando a tabuada, mas ao mesmo tempo treinando o nosso cálculo mental, né? Não precisa fazer, toda vez que eu vou fazer uma conta, eu tenho que fazer a continha no papel. Alguns momentos a gente vai usar assim o cálculo mental. Eu tenho aqui, ó, na linha 3, na coluna 4. 3 vezes 4, 12. Depois, 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. É a tabuada? É. Então a do 7 agora, ó. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E 7 vezes 5, 35. A pessoa tabuada do 10, a tabuada do 10 é fácil. Eu também acho, né? Ó, 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. E 20? 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 4 vezes 2, 8, seguido do 0, 80. E 20 vezes 5, 100. Então esse é o cálculo mental. Ah, isso aqui é a invenção do tio Alírio. Inventei uma máquina, parece uma máquina, né? De transformar números. Então tá lá, ó. Qual o segredo da máquina de transformar números? Nós estamos falando de quê? Multiplicação? Então vamos lá. Eu tenho o número 2, tá? O número 2 entra dentro da máquina e sai 12. O que será que aconteceu? 2 saiu 12, somou 10, professor? Vamos ver o próximo. Entrou 5, saiu 30. Ah, peraí, deixa eu pensar. Entrou 2, saiu 12. Entrou 5, saiu 30. Estão aumentando. Se está aumentando, é soma ou multiplicação. Soma, não sei, né? E multiplicação? 2 para chegar em 12, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 6? 2 vezes 6, 12. Daria certo, mas precisa dar para todos. 5 vezes 6, 30. Ah, então descobrimos, ó, o segredo dessa máquina, né? Qual que é o segredo dessa máquina? Vezes 6, quer dizer, entrou dentro da máquina o número, ele é multiplicado por 6. E o 6, a hora que ele entra dentro da máquina, 6. E vai sair que número do lado de lá? Quanto? 36? Muito bem, quem falou 36 acertou em casa. Eu escutei daqui, ó. E o 7? 7 vezes 6, 42. E o 10? 10 vezes 6, 60. Lógico, isso aqui é uma brincadeira, mas para vocês entenderem o seguinte. Muitas vezes a gente vai ter que, né, adivinhar ou ter que descobrir qual o valor envolvido, né? O que aconteceu? Vocês vão ver nos próximos exercícios, tá? Vamos lá. Fazendo pão de queijo. Professor, é aula de matemática ou é aula de culinária, né? A culinária também precisa da matemática. Sabia disso? Né? Para fazer um pão de queijo, a gente precisa do quê? Polvilho, ovos, queijo, leite, óleo, né? Qual que é a quantidade? Ah, agora entra a matemática. Ah, você joga lá dentro da panela um tanto de polvilho, um tanto de ovos, um tanto de queijo. Não é assim não, né? Aí a receita não dá certo. Então a matemática está em todos os momentos da nossa vida, está até fazendo pão de queijo. Que se eu não colocar a quantidade certa, como diz a turma, né? Desanda a massa, né? Então não é assim não. Vamos ver? Fala assim, ó, ingredientes, né? Quantidade de uma receita. Então tá assim, polvilho. Usar 1 kg de polvilho. Essa aqui é uma receita que eu peguei. Tem mais de uma receita, tá? Mas seguindo essa receita, água, 1 copo. Leite, 1 copo. Óleo,
um copo. Tudo um copo? Essa receita é facinho, né? Um copo. Ovos, em torno de 5 unidades. 5 ovos dá para amolecer essa massa aqui. E queijo, em torno aí de 300 gramas. Tá. Se eu fosse fazer 2 receitas, vamos falar assim, a turma vai lá em casa final de semana, vem ver o meu tio vem passear lá em casa, vamos fazer uma receita dobrada que a gente fala. Vamos fazer 2 receitas. Então, se era 1 quilo de polvilho, se eu multiplicar por 2, vai dar 2 quilos, certo? Se era 1 copo de água multiplicado por 2, 2 copos. Leite, 1 copo, 2 copos. Óleo, 1 copo, o dobro, né? Vezes 2, 2 copos. E ovos? Ovos eram 5, mas 5 vezes 2, quantos ovos eu vou ter que colocar para fazer 2 receitas? 10 unidades, 10 ovos. Ah, e grama agora, hein, professor? Ó, grama, queijo, 300 gramas, vezes 2 receitas, 2 vezes 300, de novo, lembra do cálculo mental que eu falei? 2 vezes 300, 600 gramas. Olha que legal. Mas a gente vai fazer agora uma quantidade para 5 receitas, professor. Mas 5 receitas, é pão de queijo demais, mas a turma é grande, né? Tem que fazer bastante pão de queijo para a turma. Então nós vamos multiplicar o que agora? Se é 5 receitas, eu vou pegar a minha receita principal de uma receita e vamos multiplicá-la por 5. Não é multiplicação? É. Então 1 quilo vezes 5, 5 quilos. 1 copo vezes 5, 5 copos, 1 copo, 5 copos, 1 copo, 5 copos, né, de água, leite e óleo, é tudo um copo na primeira receita, vezes 5, 5 copos. Bom, ovos já mudou. Para fazer uma receita, eu gasto em torno de 5 ovos. Para fazer 5 receitas de pão de queijo, eu vou gastar quanto? 5 vezes 5, que vai dar 25 unidades, né? Bastante, né? Quase uma cartela de ovo inteira, né? E queijo? Bom, queijo era 300 gramas, vezes 5, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15, acompanhado de 2 zeros. Então dá o quê? 1.500 gramas. Lembra da transformação? 1.500 gramas é quanto? É 1,5 quilos, ou seja, 1,5 kg de queijo para fazer 5 receitas. Mas é pão de queijo que não acaba mais, não é verdade? É. Vamos ver outra situação. Situação problema. Pedro é o entregador. Hoje em dia tem muito isso, né? Tem muitos entregadores. As pessoas trabalham com isso, né? Pega a motinha, põe o baú lá atrás e vai fazer a entrega. Seja de comida, seja de lanche, seja de mercadorias, né? Fala assim, Pedro é entregador. Por dia ele faz 6 entregas e recebe R$15 por cada uma. R$15 por cada uma. Quanto Pedro deve receber pelos 5 dias trabalhados na semana? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos ver como é que fica essa conta? Então tá lá assim, ó. Entrega, ele faz 6. Valor, R$15 por entrega. Dias trabalhados na semana, 5. Quanto que dá essa conta? Bom, tem 2 jeitos de eu fazer. Eu posso fazer 6 vezes 15 primeiro e depois pegar o resultado e multiplicar por 5? Posso, né? Então tá lá assim, entrega, valor, dias trabalhados. 6 vezes 15. 6 vezes 15 dá para você fazer mentalmente também, ó. 6 vezes 5, 30. Termina com 0. Sobe 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 90. 90 vezes 5. Ora, 90 vezes 5 é 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Ou seja, ele vai receber por semana R$450 nessas condições. 6 entregas, R$15 por entrega, 5 dias trabalhado. Tem outro jeito de calcular, professor? Tem. Olha lá, entrega, valor, dias trabalhados. A mesma coisa. 6 entregas, R$15 por entrega, 5 dias na semana trabalhada. Só que em vez de multiplicar 6 vezes 15, agora eu vou multiplicar lá, ó, 15 vezes 6. Ó, desculpa, 15 vezes 5. Multiplicar os 2 últimos. Como é que fica? Fica assim, 6, 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25, sobem 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Então dá 75. 6 vezes 75. Quanto que é 6 vezes 75? Os mesmos 450. Essa propriedade aqui, que você pode multiplicar os 2 primeiros e os 2 últimos, e o resultado permanece o mesmo, chama-se propriedade associativa. Eu posso associar os 2 primeiros, como eu posso associar os 2 últimos. Pessoal, se eu tivesse 4
números para serem multiplicados. Posso ir multiplicando de 2 em 2? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Pedro irá receber R$ 450 por semana. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. No exemplo do entregador Pedro, podemos ver que em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de diferentes maneiras, sem que o produto seja alterado. Usando o algoritmo agora da multiplicação, vamos calcular. 234 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Sobe em 2. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Sobe 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Então, 234 vezes 5 dá 1.170. 43 vezes 15. Vamos fazer esse algoritmo, né? Que é essa, chama conta armada, né? Então fica assim, 5 vezes 3, 15. Sobe uma dezena, né? 5 vezes 4, 20. Com mais 1, 21. 1 vezes 3. Mas eu tenho que lembrar que não é 1 vezes 3, mas é 10 vezes 3. Tá lembrado? Porque o 1 nessa posição, ele representa uma dezena, 10. Então, 10 vezes 3, 30, né? 10 vezes 40, ó, 4, esse 4 aqui representa 400 da posição que ele ocupa, né? Ou 1 vezes 4, 4, não tem problema. Feito isso, o que a gente faz, né? Agora, precisamos somar as parcelas. Então, tá aqui, eu vou somar as duas parcelas. 5 mais 0, 5. 3 mais 1, ou 1 mais 3, 4. 2 mais 4, 6. 645. Vamos mais um exemplo? 52 vezes 28, uma dezena vezes uma dezena, né? Fazemos a conta armada, 52 vezes 28. Professor, se eu colocasse o 28 em cima, o 52 embaixo, muda o resultado? Não. A ordem dos fatores não vai modificar o nosso produto final, tá bom? 8 vezes 2, 16, sobe uma dezena. 8 vezes 5, 40, mais 1, 41. 2 vezes 2, na verdade o 2 ocupa a segunda casa, né? Então eu teria que colocar um 0 aqui. Mas seria 20 vezes 2, que vai dar 40. Tá? Só para vocês entenderem esse 0 que entra aqui. 2 vezes 5, 10. Soma as parcelas, 6. 4 mais 1, ou 1 mais 4, 5. 4 mais 0, 4. E o número 1. Ok? Vamos lá. 123 vezes 62. Uma centena vezes uma dezena. Montamos a nossa equação, nossa conta armada, né? Nosso algoritmo fica assim. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. O 6 ocupa a segunda casa, então tem que começar aqui, né? Ó, embaixo da segunda casa, lembrando que essa posição indica 60, né? Então seria 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, né? 18, né? Ou 180, sobe 1. 6 vezes 2, 12, mais 1 que foi 13, sobe 1 de novo. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Somamos as parcelas, 6, 4 e 8, 12, sobe 1. 1 mais 2, 3 e 3, 6. E o último número, 7, 7.626. Hora da nossa revisão. Resumo da nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós falamos de outros tipos de multiplicação, né? Cálculo mental, né? Tentar determinar ou adivinhar, entre aspas, né? O valor que estava ali, né? Falamos do cálculo mental, que pode ser útil em alguns momentos. Muitas vezes em determinados problemas temos um padrão de multiplicação, que é o caso da maquininha, né? Vezes 6 é um padrão, tá? E a gente tem que, ao descobri-lo, né? Resolveremos parte deste, né? Que mais? A proporcionalidade é um tipo de multiplicação. É o caso da receita do pão de queijo. Quando você faz o proporcional, né? Ok? Quando você faz o proporcional, é uma multiplicação que você está fazendo. Na multiplicação de 3 ou mais fatores, podemos associá-los, né? A propriedade associativa, de diferentes formas, sem alterar o nosso produto. Ok? Praticamos também alguns algoritmos aqui da nossa multiplicação. É o que eu tinha para falar para vocês, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.